Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maria Gabriela Delfino, mais conhecida como Gabriela, Gabi, e eu sou professora de diversas instituições, mas eu estou aqui representando, né, como professora da Faculdade Flamingo, e eu vou trabalhar com vocês um assunto que eu acho extremamente importante, que é a gente falar um pouquinho sobre inclusão e integração. Então a gente sabe o quanto que nós temos inúmeros desafios de acontecer de maneira correta o processo da inclusão dentro do ambiente escolar, principalmente, que é o que a gente está focando aqui dentro da área da educação, mas que a gente precisa cada vez mais entender sobre todas essas concepções, né, sobre todos esses processos, para que de forma a gente consiga trabalhar de maneira correta com o que é realmente esse processo da inclusão. Eu vou compartilhar com vocês um material e aí depois eu vou estar disponibilizando também esse material para vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só abrir o meu material aqui para compartilhar. Então vamos lá. Meu e-mail está aqui, fiquem à vontade de me mandar perguntas, dúvidas aí que vocês tenham sobre o assunto, que queiram se aprofundar mais com o material. Então, é maria.delfino, com ph, @grupoflamingo.com, este é meu e-mail, tá? E aí, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a inclusão e a integração. Então, a gente para pensar, né? Qual que é o papel real da escola? A gente ouve falar tanta coisa a respeito da escola, a gente percebe tantas responsabilidades que ultimamente a escola anda tendo que assumir, né? A gente percebe o quanto que muitos pais delegam inúmeras funções para a escola, mas a gente sabe que o papel da escola é ensinar, esse é o papel real da escola, e aí vem alguns questionamentos para a gente de como ensinar, a quem ensinar, quando ensinar. Então, essas são as perguntas que a gente está o tempo todo fazendo, né? E aí, quando a gente pensa na concepção de inclusão escolar, a gente sabe que a inclusão, ela envolve uma série de regras, normas, né? Coloquei aqui para vocês, olha só, crenças, valores, princípios, que são partilhados por um grupo numa determinada época, num momento histórico, e que condizem com o nosso comportamento. E aí, até tudo isso passar a entrar em crise, porque não satisfaz mais, né? Não dão conta dos problemas que a gente tem que solucionar. Então, se a gente parar para pensar, antigamente, a gente sabia que os alunos caracterizados como alunos de inclusão, eles eram muitas vezes separados, né? A gente fala, eles eram segregados, eles estudavam especificamente em escolas especiais, de acordo também com as suas necessidades educacionais, né? E aí, conforme a gente foi evoluindo no aspecto de legislação, quanto principalmente a inclusão no ambiente escolar, a gente passou a entender que não dava mais para ficar segregando esses alunos, né? Não dava mais para ficar separando, porque na sociedade, a sociedade ela não vive separada. O que adianta esse aluno ele ficar estudando em escolas a vida inteira como escolas especiais? E aí, o que isso vai prepará-lo para ele poder enfrentar a sociedade? Né? Porque a sociedade não tem isso de separar também, né? Então, no dia a dia dele, como que ele poderia pegar um ônibus com pessoas que têm algum tipo de necessidade educacional especial ou pessoas que não têm, pessoas que podem apresentar, vamos supor que ele tem algum tipo de deficiência,
pessoas que podem, dentro daquele ônibus que ele está se deslocando, podem apresentar as mesmas, de repente, deficiências dele, necessidades dele educacionais, podem não apresentar. Então, começou a vir muito esse questionamento através de inúmeros educadores, e aí foram se criando as políticas inclusivas que foram evoluindo ao longo dos anos, né? E aí a gente fala muito hoje da diferença entre a integração e a inclusão, que é o que eu vou focar aqui com vocês. Através das políticas inclusivas, da noite para o dia falaram assim para as escolas, né? Olha, a partir de agora, todo aluno que tenha qualquer tipo de necessidade educacional especial, ele vai vir estudar aqui, porque é lei, então ele vai ter que entrar e ficar na sala de aula e o professor se vira, ainda conta se ele tem, se não tem auxiliar, se ele consegue trabalhar com esse aluno de inclusão ou não, enfim, né? Então veio a lei falando que tinha que fazer isso. Mas será que esse aluno que passou a ser incluído dentro do ambiente escolar, principalmente a partir de 2007, 2008, com as evoluções das políticas inclusivas, ele passou de fato a ser integrado? Porque uma coisa é incluir, né? Você matricula este aluno na escola, você coloca ele lá na escola de ensino regular, junto com os demais colegas. Mas a gente começou a perceber que muitos desses alunos, eles ficaram abandonados dentro da sala de aula. O professor, pelo fato de não saber lidar com o aluno de inclusão ou não querer saber lidar, ele passou a fazer o quê? A deixar aquele aluno de canto muitas vezes. Então, ok, ele foi incluído, mas ele não foi integrado. Então, qual que é a diferença entre integrar e incluir? A integração, olha só o que eu coloquei de conceitos para vocês. Ela vem do processo que vai ser dentro de uma estrutura educacional, vai oferecer ao aluno a oportunidade para ele poder transitar nesse sistema escolar, da classe regular ao ensino especial, em todos os seus tipos de atendimento, escolas especiais, classes especiais em escolas comuns, ensino itinerante, salas de recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar e outros tipos de ensinos aí também, né? Nem todos os alunos, a gente percebe hoje que tem algum tipo de deficiência, ele cabe nessa turma de ensino regular. Por quê? Porque depende muito do tipo de deficiência também que ele vai apresentar. Mesmo as políticas inclusivas falando que ele tem que ficar lá dentro, né? Mas se ele tem que ficar lá dentro da sala de ensino regular, a gente tem que oferecer recursos para que ele fique dentro daquela sala de ensino regular. Aquele professor, ele tem que estar preparado para receber aquele aluno, né? Os colegas de sala, a mesma coisa. E o próprio aluno que tem algum tipo de deficiência também tem que estar preparado para entrar agora nessa sala de aula comum. E, além disso, se existe a necessidade que ele tenha um acompanhamento paralelo, além dessa sala de ensino regular, se ele precisa, no contraturno, como diz a legislação, de estudar numa sala também que tenha um atendimento mais especializado de acordo com a deficiência dele, aí sim nós estamos falando de fato numa integração. Só inseri-lo dentro da sala de aula e falar que ele foi incluído, então a gente está falando do conceito de inclusão, mas a gente não está falando no conceito de integrá-lo realmente de maneira correta. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês que a inclusão, ela é incompatível com a integração. Por quê? Porque eu estou dizendo que esse aluno vai ser inserido dentro do ambiente escolar de uma forma radical, de uma forma completa, sistemática, e que ele tem que entrar na sala de aula sem exceção, tem que frequentar aquelas aulas. A escola tem que fazer, muitas vezes, acaba fazendo as mesmas metodologias de ensino que faz com os outros alunos que não são alunos de inclusão, acaba querendo que aquele aluno que tem uma deficiência tenha que trabalhar da mesma forma. E isso não é o papel real da inclusão, né? A gente tem que, na verdade,
adaptar o nosso currículo, flexibilizar o nosso currículo de acordo com as necessidades educacionais de cada um, né? Então, isso é um ponto muito importante de a gente parar para analisar e perceber essas diferenças. Não adianta só inserir esse aluno dentro da sala de aula e deixá-lo de canto, ou falar que tem que trabalhar da mesma forma com ele em relação aos demais colegas, se ele não tem, muitas vezes, estrutura numa série de aspectos para poder fazer esse acompanhamento juntamente com os colegas, né? Aí aqui eu coloquei uma imagem para vocês mostrando, né, a questão da inclusão, de repente colocar esses alunos juntos, né, como a gente falou, a exclusão, que era o que acontecia até então, de deixá-los separados, principalmente quando a gente falava das escolas, né, especiais, a segregação, que é mais separado ainda, né? Então, eu estou criando essas escolas especiais e deixando eles totalmente distantes do processo aqui da inclusão. Agora, a integração, eles estão aqui, os alunos, né, que têm algum tipo de necessidade educacional, mas a gente percebe que não está totalmente misturado aqui com os demais, porque depende muito também do tipo de necessidade educacional que ele vai apresentar, né? Então, ele está lá dentro da sala de aula, mas de repente ele precisa ter um acompanhamento com profissionais especializados, de acordo com o tipo também de deficiência que ele possa apresentar, enfim, né? Fazer adaptações curriculares mediante as deficiências que ele apresenta. Então, isso aqui a gente está falando do papel real aqui de integrar. Bom, e como que a gente consegue ensinar a todos? Né? Então, a gente tem uma série de diferenciações no ensino. Hoje a gente fala muito dessas flexibilidades pedagógicas, adaptações curriculares, né? Coloquei muito de um autor aqui falando sobre essa diferenciação do próprio ensino, e diferenciar é o profissional da área da educação estar disposto a encontrar algumas estratégias que ele consiga trabalhar com os alunos que, para o autor, ele considera os alunos mais difíceis. Esses alunos mais difíceis não necessariamente precisa ser um aluno que tem alguma deficiência, que tem alguma necessidade educacional específica, né? Mas pode ser um aluno que reluta, de repente, muito mais em querer aprender, pode ser um aluno que ele tenha uma dificuldade de aprendizagem muito grande. E aí, o que a gente percebe? Que se o espaço comum da sala de aula não funciona com esses alunos, nem os livros, materiais didáticos não são adequados para eles, né? O que a gente tem que fazer? A gente precisa modificar essas atividades que até então foram planejadas de uma forma, mas que não necessariamente consegue funcionar para todos os alunos. Então, a gente tem que buscar, nós, enquanto profissionais da área da educação, a gente tem que estar sempre disposto a inventar novas formas de educar, experimentar outras metodologias de ensino. A gente tem que assumir o risco de errar, dispor-se a corrigir. Isso é replanejamento pedagógico, é algo que a gente tem que estar fazendo constantemente. Não adianta a gente ter aquele planejamento pedagógico engessado, que tem lá do começo ao fim o que eu devo fazer, se ele não funciona. Se ele não funciona para vários alunos, né? O que adianta? É só para falar, eu estou seguindo o meu planejamento, eu tenho que terminar, né, todo o meu planejamento até tal dia, eu estou sendo cobrado por isso, enfim, né? As escolas, elas têm que cada vez mais ter esse tipo de percepção, que nem sempre a gente vai conseguir ter um planejamento de maneira linda e maravilhosa, de um começo, meio e fim. E que para isso o professor ele tem que ter aquele olhar humilde de reconhecer que todo aquele planejamento que ele fez não está dando certo e que ele tem que se replanejar para buscar atender o máximo possível todos os seus alunos, né?
Então, diferenciar, gente, o que a gente está comentando aqui, é aceitar o desafio que a gente nunca vai ter ali soluções únicas, respostas prontas. A gente tem que aceitar o que eu comentei agora com vocês sobre a flexibilidade pedagógica, as incertezas, né? Trabalhar de maneira constante com as metodologias ativas, que elas trabalham cada vez mais com essas metodologias e que elas trazem muito situações da vida nossa cotidiana, envolve muito a questão da negociação, então isso é um ponto importante, né? Hoje a gente não fala mais daquele professor que está só impondo, né? A partir de agora você tem que estudar tal coisa, entender tal coisa. Não, o professor de hoje, como ele é um tutor, né? Ele é um mediador, a gente trabalha muito com a questão da negociação, de revisar constantemente tudo que nós estamos trabalhando, para ver se aquilo realmente está dando certo, se não está, né? E trazer sempre essa questão da iniciativa dos próprios atores aí que estão, né, no meio de toda essa situação, que são os nossos alunos, tá? Outros pontos que eu coloquei aqui para vocês. Não é, a questão aqui não é favorecer um em detrimento de outros, não é isso, né? A gente não está falando aqui na linguagem popular, estamos passando a mão na cabeça de um e de outros não, não é essa a questão, mas é de a gente perceber o quanto que cada aluno nosso tem diferentes formas de percepção, de assimilação de conteúdo, e o quanto que a gente também precisa trabalhar com metodologias de ensino bastante diferenciadas para conseguir atingir o máximo possível aí do nosso público, tá? E aí, outro ponto que eu coloquei aqui para vocês é a questão dos estudantes poder ter essa oportunidade de compreender o quanto que a diversidade humana é algo assim, né, totalmente inerente, todos têm limites, todos têm possibilidades, o quanto que é extremamente importante a gente pensar que a gente aprende muito um com o outro, que existem caminhos, que existem linguagens totalmente variadas, para a gente poder trazer cada vez mais de forma positiva o processo real da aprendizagem de ensino, tá? Bom, e para isso, a gente tem que pensar que a gente tem sempre perspectivas teóricas que vão ajudar a sustentar toda essa nossa prática aqui que estamos falando, tá? Então, por exemplo, nós temos muito a concepção de Vygotsky, né, que fala sobre a zona de desenvolvimento proximal. Então, qual que é essa correlação aqui da zona de desenvolvimento proximal? Então, eu coloquei aqui para vocês o que o sujeito pode fazer com ajuda, é o que a gente fala de desenvolvimento potencial, o que o sujeito faz sozinho, né, com autonomia, é o desenvolvimento real, e essa zona de desenvolvimento proximal, ou zona do próximo desenvolvimento, ela vai trabalhar com a correlação dessas duas coisas. E pensando o quanto que esse aluno, ele pode ultrapassar os seus limites quando ele tem o auxílio, né, de outras pessoas ali para serem trabalhadas com ele em conjunto, tá? E aí a gente tem que parar para fazer uma reflexão de todos esses processos que vão sendo implementados, né, para favorecer todo esse avanço em diferentes tempos de vida do próprio sujeito, tá? Então, assim, aí eu coloquei aqui para vocês, como que a gente pode reconhecer esse desenvolvimento potencial? Como saber o nível de potencial de aprendizagem de um sujeito, né? PA aqui que eu coloquei é o potencial de aprendizagem. Então, a gente tem que estar o tempo todo avaliando as atividades, independente, né, que ele faça somente de maneira individual ou as suas atividades colaborativas, né? Ou seja, tudo que ele faz sozinho, tudo que ele faz com ajuda, para ir vendo como que ele evolui nesses dois aspectos.
trazer constantemente tarefas novas, perguntas, desequilíbrios, elementos estratégicos que vão o tempo todo favorecendo esses desafios no aspecto de aprendizagem. Pensar muito no mediador, né, que ele é experiente, que ele vai levar esse indivíduo, esse aluno, a avançar cada vez mais o seu desenvolvimento através da aprendizagem. Então, todas essas concepções que nós estamos falando, elas condizem com a teoria de Vygotsky, que fala muito sobre essa zona de desenvolvimento proximal. Bom, nós falamos das políticas inclusivas, né? Então, a gente sabe que, principalmente de 2007 a 2008, a gente teve políticas inclusivas fundamentais que trouxeram sobre a concepção da política nacional de educação inclusiva, de incluir todos dentro da sala de aula comum. Mas aí, a partir dessa legislação, a gente começou a ter algumas resoluções extremamente importantes. Então, uma das resoluções que eu coloquei aqui para vocês é de outubro de 2009, que fala sobre a sala de recursos multifuncional, né? Então, o que traz de concepção essa sala? Ela é uma sala, né, que ela pode estar dentro da própria escola regular, de preferência, mas se a escola regular não tiver estrutura para ter essa sala, né, ela pode estar vinculada com parcerias, né, parceiros de ONGs, de algumas instituições de ensino, que o aluno possa se deslocar, por exemplo, até no contraturno dele, tá? E a gente chama também de atendimento educacional especializado. Então, a AEE, da rede pública ou de instituições comunitárias, né? Coloquei aqui confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, mas que estejam conveniadas com a Secretaria da Educação, né? E aí, a partir disso, a gente consegue, através dessas salas de recursos multifuncionais, a gente consegue trabalhar mais ainda em paralelo, mediante a essa sala regular que o aluno está matriculado, né? Então, algumas características a respeito dela, ó. O atendimento deve ser oferecido no contraturno. Então, o que acontece? Esse aluno que tem algum tipo de deficiência, uma necessidade educacional específica, vamos supor que ele estuda de manhã, né? À tarde, por exemplo, ele tem direito para ir para essa sala de atendimento educacional especializado. Então, é o contraturno que ele está matriculado na escola regular. Se ele estuda à tarde, ele pode ir de manhã. E essa sala de recursos multifuncionais, ela tem uma função de ajudar, de complementar toda essa formação do aluno, disponibilizando recursos, serviços, que envolvam desde a questão da acessibilidade, a parte de estratégias, que venham com esse intuito de eliminar cada vez mais essas barreiras, né, pensando na plena participação da sociedade, desenvolvimento da sua aprendizagem. Então, né, de acordo com a própria Constituição aqui, que a gente está até comentando, essa sala de recursos essa sala de recursos multifuncionais, ela vem com o propósito de fazer o papel real aí da inclusão e da integração, né? Que é o ponto principal que nós estamos abordando aqui. Agora, olha só o que eu coloquei, preferencialmente. Então, né, quando a gente fala aqui a respeito da legislação, né, de todo o processo aqui dessa sala de recursos multifuncionais, e que ele vai ter esse atendimento educacional especializado, né, que esse aluno, ele nós vamos trazer essa questão do atendimento de ser oferecido no contraturno, que tem essa função de complementar, né, que vai oferecer toda essa plena participação dele na sociedade, quer dizer, tudo que a gente foi falando aqui, né? E aí, quando a gente para pensar na legislação das políticas inclusivas, que fala que esse aluno, ele tem que estudar preferencialmente na rede regular de ensino, e que isso faz parte da legislação, como assim?
né? Então, eu coloquei isso para a gente fazer uma reflexão aqui do que seria esse preferencialmente, né? E aí, olha só, agora eu coloco para vocês aqui para a gente fazer uma reflexão de tudo isso. Então, o artigo 208, inciso 3º aqui, da nossa Constituição Federal de 88, ele traz muito já essa concepção do atendimento educacional especializado, né? E aí ele faz aqui o seguinte, ele coloca que esse aluno, esse atendimento educacional especializado, ele deve acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Então, foi o que a gente estava falando até então, né? Essa sala de recursos multifuncionais, esse atendimento educacional especializado, a gente percebe que, de acordo com a lei, ele fala preferencialmente, porque ele sabe que tem escolas que a gente tem recursos para ter uma sala dessas e tem escolas que não tem espaço físico, não tem estrutura, embora seja também dever, né, do Estado de auxiliar aí, de ter todos esses recursos multifuncionais, mas que a gente sabe que muitas vezes na realidade isso não acontece, né? Embora seja preferencialmente, seria o ideal que essa sala, né, o AEE que a gente fala, que é o atendimento educacional especializado, se ele acontecesse dentro da própria escola que o aluno já estuda, seria fantástico. Por quê? Porque aí não necessariamente ele precisaria ficar só no contraturno nessa sala, né? Às vezes o professor está desenvolvendo uma atividade ali com ele e que ele vai nessa sala, ele conversa com o professor responsável dessa sala, olha, eu estou trabalhando com uma metodologia assim, assim, assado, o que você teria de materiais aí, ou sugestões, para eu poder levar agora isso para dentro da sala de aula, para fazer com que meu aluno consiga, de fato, acompanhar tudo que a gente está trabalhando, né? E não esperar só no contraturno para poder fazer uma atividade diferenciada com ele. Porque, às vezes, vamos supor que ele fica de manhã na sala regular, a manhã inteira, para só à tarde ser feito um trabalho mais específico. Tem a particular, né, o professor de ensino regular com ele, porque a gente sabe que não dá conta. Porque, dependendo do tipo de necessidade educacional, muitas vezes ele precisa de um auxiliar. Mas, assim, se ele tem recursos para ser trabalhado o tempo todo com ele também dentro daquela sala de aula regular, é óbvio que vai render muito mais a qualidade de ensino para esse aluno, que muitas vezes não vai nem precisar ficar depois no contraturno nesse atendimento educacional especializado, né? Desculpa, gente. Bom, e a gente está percebendo que esse atendimento educacional especializado, ele tem aí uma história de mais de 2 décadas, né? Eu coloquei aqui que ele exige uma rede de ações entre profissionais, sistema de ensino especial e regular, e que ainda estão em processos de adaptações às demandas da proposta da educação inclusiva. Então, foi o que eu comentei agora, né? Se nós tivéssemos esse atendimento educacional especializado acontecendo dentro da escola, o professor capacitado para esse atendimento educacional especializado, para ele poder trabalhar em conjunto com o professor de ensino regular, a gente teria, na verdade, uma evolução muito maior desse aluno no processo da sala regular do que ele ter um atendimento específico para ele somente nesse contraturno, tá? Enfim, então são pontos importantes para a gente estar o tempo todo aqui refletindo, né? E aí, com todas essas rediscussões que a gente vem tendo através desse atendimento educacional especializado, a gente sabe que também o professor, ele não pode ficar parado no tempo, né? Tem muito professor que chega para mim e fala assim, eu não tenho estrutura para dar aula para aluno de inclusão, eu não sei como lidar com um aluno de inclusão. Gente, nós não temos receita mágica para isso, porque
cada aluno é muito diferente um do outro, independente de ele ter um tipo de necessidade educacional ou não. As pessoas são diferentes. A gente não tem receita mágica para sair da faculdade já sabendo lidar com todos os nossos alunos, independente de serem alunos de inclusão ou não, né? O que o professor tem que ter em mente é que ele tem que estar buscando conhecimento constantemente e que ele tem que também estar, eu falo um ponto muito importante, de coração e mente abertas para poder lidar com todas essas dificuldades e obstáculos que ele vai encontrar no ambiente escolar, né? Então, a gente não sai com receitas prontas de como lidar com cada aluno, independente de ser aluno de inclusão ou não. Mas nós temos muitos cursos que são ofertados, até cursos gratuitos realmente, de como lidar com a inclusão. E hoje, ainda mais com a situação que nós estamos passando da pandemia, a gente está tendo uma quantidade maior ainda de cursos gratuitos que são oferecidos de maneira constante. Então, assim, isso vai auxiliar o nosso trabalho, mas ele não vai nos dar uma receita mágica, tá? Então, a gente tem cursos que são ofertados na modalidade semipresencial, inclusive, que são financiados pelo MEC. Eles começaram desde 2007, com diversos cursos de aperfeiçoamento, são cursos gratuitos, né? A maior parte deles são cursos à distância, mais ainda agora, né, em tempos de pandemia, tá? A gente tem cursos de pós-graduação, inclusive, tem cursos mais rápidos também de extensão, né? E outros tipos de cursos também que nós temos por aí, tá? Só para vocês terem uma ideia, o que surgiu em 2009, né? Olha só, 11 instituições públicas de educação superior ofertaram 5.000 vagas em cursos de especialização na área de atendimento educacional especializado e 8.000 vagas em cursos de extensão e aperfeiçoamento, né? Então, assim, é extremamente importante a gente ver o quanto que isso passou a ser ofertado e que sentiu a necessidade de trabalhar, né, da concepção do professor, desde principalmente 2009, mas é o que eu sempre estou comentando com vocês, não há uma receita mágica, né? A gente tem que estar com a mente e o coração aberto para poder lidar com todas as diferenças, independentemente se seja diferenças correlacionadas a ter algum tipo de deficiência ou não, porque todos nós somos muito diferentes uns dos outros. E para isso a gente fala muito do ensino e do trabalho colaborativo, né? A gente trabalha com ações coletivas, entre o professor da sala de recursos e o da sala de aula comum, que foi o que eu comentei com vocês. O professor da sala de recursos multifuncional e o da sala comum trabalhando em conjunto, nossa, o ensino inclusivo, ele deslancha, né? Então, a gente sabe que essa colaboração ela é extremamente importante, todos os envolvidos nesse processo educacional compartilham essas decisões tomadas, são responsáveis pela qualidade das propostas efetivadas, né? Outro ponto que eu coloquei aqui, de acordo com Damiani, olha só, não há uma sobreposição ou uma hierarquia entre os profissionais envolvidos, quer dizer, não é um que tem um nível superior ao outro, mas sim que estão com o mesmo propósito, trabalhando em conjunto, compartilhando conhecimento, têm objetivos comuns, negociados pelo coletivo, liderança compartilhada, o professor da sala de ensino regular, junto com o professor da sala de recursos multifuncionais, confiança mútua, corresponsabilidade pela condução das ações. Então, é trabalhar em conjunto. Um não é melhor do que o outro, um não sabe mais do que o outro, né? Uma outra reflexão extremamente importante que eu coloquei aqui. Você assumiu uma sala de aula, independente faixa etária, independente se é escola pública, se é escola particular, um ponto super importante do início do ano letivo, principalmente, é fazer uma reflexão. Quem são os alunos da minha sala de aula?
Quando a gente faz essa pergunta, a gente vai parar para realmente conhecer quem são esses nossos alunos, né? E aí, a partir disso, um outro ponto que eu coloquei que ajuda muito é o plano de desenvolvimento psicoeducacional individualizado, que é o que a gente chama de PDPI, tá? Ela é uma estratégia que vai ajudar muito no atendimento educacional especializado. Aí você fala, tá bom, que legal esse plano, mas o que é? Como que eu faço esse plano? Para que serve, né? Então, ele vai ser uma alternativa de trabalho que vai ajudar de maneira individualizada e personalizada todos os processos de ensino para cada aluno seu. E por mais que ele seja um plano de desenvolvimento psicoeducacional, que você já associar, isso é de inclusão, né? Mas não necessariamente, você vai poder trabalhar com qualquer aluno seu correlacionado a isso. Então, eu coloquei aqui para o primeiro ponto, avaliar, conhecer, né? Então, que é o ponto importante. A gente parte do início, de conhecer a história do nosso aluno, entender as questões sociais, as experiências escolares, os interesses, as necessidades, como que ele interage com os profissionais que acompanham ele em todo esse processo. Aí vem a família, que é o papel fundamental para poder trabalhar em conjunto, né? Pergunta clássica, olha só, o que espera da instituição em relação ao processo educativo do seu filho? O que você espera que o seu filho aprenda? Porque muitas vezes os pais matriculam os filhos nas escolas esperando uma coisa e vai acontecendo outra coisa dentro daquela escola, né? E aí o pai, ele fica desgostoso com aquela escola, com aquela metodologia. Por isso que essa é uma pergunta fundamental de início de ano. Porque será que condiz o que a escola planeja, né, e tem a capacidade de ofertar para o aluno? Será que é o mesmo que a família está esperando ali naquele momento? Tá? Outro ponto importante, olha lá, estabelecer metas para aquele sujeito, metas que sejam de curto e longo prazo, porque é uma forma que você, estabelecendo as metas, você vai percebendo se vai acontecendo evoluções ou não. Elaborar um cronograma com data de início e término do PDPI e organizar os procedimentos para avaliação desse plano. Por exemplo, observações dos professores da família, várias testagens, entre aspas, que você vai fazendo aí, de planejamentos pedagógicos, experiências, registros, né? E aí, esse PDPI, ele vai ajudar a trazer à tona todas essas capacidades e interesses do aluno, quais são as necessidades e prioridades, meta, recursos que você vai precisar para trabalhar ali naquele momento, quais são os profissionais que vão estar envolvidos na aplicação desse plano. Aí aqui eu coloquei para vocês, de acordo até com alguns autores que auxiliam também de como fazer esse PDPI, tá? Como Brown e Plush, eles colocaram algumas perguntas que isso vai ajudar a fazer, né, esse plano. Então, olha lá, quem é o aluno, o que ele sabe, o que ele precisa aprender, o que vai ser ensinado, por que vai ser ensinado, para quê, por quem, onde, quando, como, quais são os recursos utilizados, que vão ser utilizados, de que maneira que vai ser avaliado o ensino dele, né? E aí você tem que pensar que esse plano, ele vai ter uma avaliação também com uma equipe multidisciplinar. Então, de repente, se você está trabalhando com um aluno agora aqui especificamente que tem uma necessidade educacional, então ele precisa de um psicólogo, ele precisa de repente de um médico específico, de um fisioterapeuta, de um professor dessa sala de recursos que a gente está falando, professor de ensino regular, a família, todos fazem parte dessa equipe multidisciplinar, né? A análise aqui da história individual e familiar do aluno. E aí, a partir de tudo isso, olha só, elaboração, né, de objetivos com um determinado tempo, que é importante colocar esse tempo, porque é uma forma de você perceber se você está alcançando esses objetivos
através das suas estratégias, ou se você tem que estar ali se replanejando porque aquilo não está sofrendo evoluções, né? Então, mais uma vez, como elaborar esse plano? Olha lá, família, entrevista com a família aqui é fundamental, inserir questões sobre os interesses do aluno e da rotina, entrevistas para ouvir também o próprio aluno, analisar todos os documentos que tenham anteriores desse aluno ou que tem, por exemplo, laudos, né? O que o psicopedagogo determina de que tipos de atividades que devem ser trabalhadas, enfim, tá? E aí, tudo isso acaba sendo extremamente importante, principalmente ouvir o aluno, porque ele tem muito a nos dizer sobre si mesmo. E que muitas vezes ele acaba sendo quem não é ouvido, né? A gente às vezes entrevista a família, os profissionais, mas deixa ele lá de lado, né? Bom, e aí a gente tem muitos desafios em cima de tudo isso, né? Porque a gente começa a ter informações sobre todos esses potenciais de aprendizagem, sobre essas qualidades dessas funções cognitivas, mas também, né, a gente vai ter ali, a gente começa a entender um pouco, através de todos esses potenciais, né, o que está causando ali as dificuldades, as capacidades e a visualização das recomendações mais úteis que possam ter algumas implicações positivas nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, você vai conhecendo cada vez mais este aluno para você poder perceber quais são as facilidades que ele tem, as dificuldades que ele tem e de que forma que você vai começar a planejar a fazer o seu trabalho, né? Então, outras dicas que eu coloquei aqui para vocês, listar objetivos importantes, de prazos longos ou curtos, todos os que precisam saber desses objetivos para ver como que você vai começar a caminhar com o seu trabalho, né, para as pessoas estarem ali trabalhando em conjunto com você, então é extremamente importante. Análise dos objetivos por todos os envolvidos, o que eles acharam em cima de tudo isso que você está montando, né? Registro dos obstáculos que vão impedir a participação acadêmica e social na turma, elaboração por pares de estratégias que solucionem esses obstáculos, escolha das estratégias a serem efetivadas, eu coloquei aqui mais ou menos umas 3, mas isso não é uma regra, tá? Elaboração de como implementar essas estratégias e essas mudanças. Então, quais são as soluções? Descreva o seu método, quem são esses participantes que estão envolvidos, em qual período que tudo isso vai ser trabalhado, quais são os recursos necessários, quais são os critérios para perceber se está atingindo esses resultados ou não, a descrição de como obter e perceber que os resultados estão realmente acontecendo, né? Então, olha só, é um trabalho que vai intensificar a participação ativa de todos os envolvidos, né? E assim, a gente vai perceber que aqui a gente vai trabalhando estratégias diferentes das que estão, né, comumente sendo trabalhadas ali, tá? E a avaliação, você vai sempre perceber o que precisa ser melhorado, estabelecer estratégias para isso. Aqui, gente, eu fui colocando alguns modelos para vocês irem percebendo, né, seguindo como roteiro para todo esse trabalho, né, alguns tópicos aqui importantes em cima de tudo isso que a gente foi falando, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês, que é um exemplo de um formulário, tá bom? Aqui para você colocar os dados mais específicos do aluno, do professor e as outras pessoas que estão ali trabalhando em conjunto, né, as metas, as avaliações, a participação, tudo que a gente foi comentando até então, tá? Então, eu deixei isso como um modelo de tabelinha para vocês, que eu espero que consiga auxiliar em todo esse processo, tá? Bom,
E é super importante a gente mostrar com bastante entusiasmo todo esse processo de aprendizagem, explicar constantemente para o aluno o andar ali de desenvolvimento desse plano, para a família, para todos os envolvidos, né? Dessa forma, a gente consegue também perceber as expectativas das pessoas de poder fazer todo esse trabalho aqui em conjunto, né? Então, aqui, né, o ponto super importante sobre os domínios desse contexto familiar, escolar, relatar experiências familiares novas, quer dizer, como que agora esse aluno está dentro de casa, o que que a família está percebendo que ele está tendo de avanços dentro de casa, nas suas experiências cotidianas, né? Enfim, então, tudo isso vai sendo extremamente importante para ir percebendo a evolução desse trabalho. E algumas outras dicas aqui também, né? Então, por exemplo, é importante lembrar todos os processos que o aluno foi tendo sucesso, estabelecer hábitos lógicos, criar insatisfação por causa da imprecisão, incoerência, falta de evidências também, que a gente às vezes não consegue ter, né, ali respostas para algumas situações daquele momento, tá? Aqui eu coloquei também, gente, alguns questionamentos para pensar em todo esse planejamento individualizado, para fazer o processo real da integração desse aluno, né, dentro do seu ambiente escolar, tá? Então, assim, o que é que precisa fazer a seguir? Diga-me como é que se faz isso, o que é que pensa que aconteceria se, né? Então, assim, algumas questões para a gente poder pensar nesse planejamento individualizado, né? De situações que você está ali refletindo sobre aquele aluno, sobre as características dele, né? Do perfil mesmo desse próprio aluno, tá? E então aqui eu coloquei várias sugestões de perguntas que eu acho interessantes para vocês depois irem lendo com bastante calma. Tem mais outras que vocês podem estar inserindo aqui também, né, em todos esses questionamentos. Então, olha só, o que pensa que é tal coisa? Como que você imaginaria tal coisa? Se você pudesse escolher, qual seria a escolha para essa situação? O que você pensa sobre tal coisa, né? Tá? E lembrando, gente, o quanto que é importante a gente ter outros materiais que vão auxiliar também esse processo, né? A gente fala muito das tecnologias assistivas, para esses recursos que a gente está o tempo todo comentando, quanto que tudo isso auxilia. Não necessariamente a gente precisa ter verbas, né, excessivas também para essas tecnologias. Tem muitas coisas que a gente vai adaptando mesmo, né, para facilitar todo esse trabalho com o aluno, tá? Então aqui tem várias sugestões assim para facilitar, para ele poder pegar de repente um talher, para facilitar para ele poder escrever. Então a gente tem muitas opções, né, sejam elas mais tecnológicas, que aí é óbvio que a gente sabe que tem um custo mais elevado, até tecnologias assistivas que a gente mesmo vai montando, que a gente vai criando, e não é porque o nome é tecnologia assistiva que obrigatoriamente precisa ser algo tecnológico, né? Mas pode ser algo criado de maneira manual mesmo, tá? A gente tem muitos recursos, muitas opções, e cada vez mais o mercado ele vai nos proporcionando ideias também, ou evoluções tecnológicas de acordo também com o que você tem de estrutura para poder disponibilizar tudo isso, tá? Um ponto importante que eu coloquei aqui para vocês, que condiz aqui com alguns autores, inclusive, mas que eu acho extremamente importante, é pensarmos aqui o quanto que todos esses trabalhos, essas dicas que eu fui passando aqui para vocês, elas vêm comprometendo cada vez mais essa pluralidade, né, de trazer essa sincronia aqui nesse processo da aprendizagem, de realmente a gente poder trabalhar de maneira positiva com toda essa diversidade humana aqui que nós temos, e desconsiderando essas peculiaridades dos alunos que têm algum tipo de necessidade educacional especial,
como sujeitos que merecem, sim, um olhar diferenciado, mas que não seja um olhar preconceituoso ou discriminatório, tá? E nós temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, né? Eu deixei até algumas sugestões aqui para vocês de estudos de caso, depois para vocês poderem pensar em cima de tudo isso que a gente está falando, mas eu não vou focar nisso agora, tá? São algumas sugestões que eu também estou colocando aqui nos slides para vocês. Enfim, é isso, gente. Eu gostaria de agradecê-los por vocês estarem aqui me ouvindo durante todo esse tempinho. E fazermos sempre uma reflexão, né? Que tipo de professor que eu quero ser, que tipo de aluno que eu quero trabalhar, né? Porque assim, às vezes a gente tem aquela concepção de que a gente vai entrar na sala de aula e que vai encontrar alunos perfeitos, iguais aos nossos filhos, né? Entre aspas, perfeitos, os nossos sobrinhos, enfim. Mas não, né? Dentro de uma sala de aula, a gente tem uma diversidade muito grande numa série de aspectos, né? A gente tem alunos que tenham necessidades educacionais, tem alunos que têm laudo, tem aluno que não tem laudo, que a mãe reluta de falar que o filho tem algum tipo de deficiência, que a escola, às vezes, fingiu. Muitas vezes nunca ter percebido que aquela criança, aquele adolescente tem algum tipo de deficiência. Quer dizer, de tudo um pouco a gente tem dentro desse ambiente escolar. E aí vai a reflexão. Que professor que eu quero ser? Será que eu quero ser aquele professor que eu vou ficar lá o tempo todo dizendo que eu não tenho condições para trabalhar com esse aluno de inclusão, que eu não tenho estrutura, que eu não fui preparado para isso, não tenho capacitação? Ou será que eu vou ser aquele professor que eu vou abraçar a causa, que eu vou correr atrás, que eu vou estudar, que eu vou entender quem é o meu aluno, que eu vou criar esses planos para ele também de forma individualizada, para poder trabalhar, atingir metas com esses alunos, mesmo com todos os desafios que nós temos dentro do ambiente escolar, mesmo tendo muitos alunos na sala de aula, muitas vezes não tendo nenhum auxiliar. Quem eu quero ser como professora, como professor? Então, a gente finaliza aqui com essa reflexão, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, estou à disposição. Nós iremos continuar a nossa conversa em outros momentos. Um super beijo, fiquem bem e até breve. Tchau, gente. Obrigada.